vídeo a seguir será sobre a Base Nacional Comum Curricular. Como pode se ver na imagem ilustrada, no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, de que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Desta forma, a trajetória da Base Nacional Comum Curricular teve seu início na década de 1988, que a primeira criação da BNCC se estendeu como um documento específico, sendo que consta no artigo 210 da Constituição, em que a mesma prevê a criação da BNCC para os anos iniciais do ensino fundamental, como também buscavam fixar os conteúdos para as turmas de anos iniciais do ensino fundamental, formando uma educação básica comum e assegurando um respeito entre eles, e da mesma forma, criando nos âmbitos nacionais e regionais os valores culturais e artísticos, frisando o ensino religioso e a língua portuguesa nas escolas públicas de ensino fundamental. Já nas comunidades indígenas, a língua materna era mantida. No ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinou no artigo 26 de que deveria ocorrer uma adoção de uma base nacional comum curricular que fosse implantada na educação básica, sendo elas a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, estabelecendo de que cada instituição escolar tivesse implantado essa forma de ensino. Nos anos de 1997 a 2013, segundo as diretrizes curriculares nacionais, em seu artigo 14, reforçam que toda a educação básica a define como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente expressos nas políticas públicas. Desta forma, compreende-se de que a educação básica ela é definida a partir dos valores produzidos culturalmente que reforçam a cultura dos povos. Em 2014, o Plano Nacional de Educação destaca que a BNCC deve utilizar-se de estratégias para alcançar as suas metas, para que possam atender com qualidade todos os educandos que frequentam a educação básica, priorizando o que está descrito na BNCC, para que os alunos tenham todos uma educação igualitária e que atenda a cada um da melhor maneira, para que compreendam todos os conteúdos que estão sendo mediados pelos professores. Portanto, em junho de 2015, o MEC, juntamente com o CONSED e a Undime, foram os responsáveis pela primeira versão da BNCC. E logo em seguida, no mês de julho, especialistas nacionais e regionais analisam a primeira versão, em que os mesmos compartilham e debatem sobre o que implantaram na primeira versão. Após isso, no mês de setembro, o MEC publica a primeira versão. Em outubro, a sociedade contribui compartilhando a primeira versão que saiu e que estava em uma plataforma online para que todos tivessem acesso. Após essa investigação pela população em conhecer a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, o MEC, em maio de 2016, lança a segunda versão da BNCC, em que professores, gestores e alunos prestigiaram a publicação dessa versão. Em abril de 2017, sai a terceira versão da BNCC, trazendo consigo a educação infantil e o ensino fundamental pensados, porém, o ensino médio está sendo pensado e debatido. Da mesma forma, essa versão foi discutida em seminários e enviada ao conselho que elaborou a versão definitiva em dezembro do mesmo ano. Deste modo, pode-se
A primeira etapa é a educação infantil. Sendo assim, os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais que pretendem assegurar como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento uma formação humana integral que visa a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nessa primeira etapa da educação básica, é de acordo com os eixos estruturantes que devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver, sendo eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Sendo assim, considerando que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC estabelece 5 campos de experiência, nas quais as crianças podem aprender e se desenvolver, sendo eles o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os campos de experiências, eles estão divididos em 5 campos de experiências, nas quais são eles: bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano a 7 meses, a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, criando assim objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em cada um desses campos de experiência, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados em 3 grupos por faixa etária. Já a segunda etapa é o ensino fundamental, que está organizado em 5 grandes áreas do conhecimento, onde que favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares, que vão dos anos iniciais do 1º ao 5º ano e anos finais do 6º ao 9º ano, sendo eles as grandes áreas: linguagens, que entra a língua portuguesa, a arte, educação física e língua inglesa. Na matemática, é a matemática mesmo. Ciência da natureza, entra as ciências. Já em ciências humanas, são a geografia e história. E ensino religioso é ele mesmo. Sendo assim, elas se intersectam na formação dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e sistematizados nos diversos componentes. Já a explicação das competências específicas de componente virá no próximo slide.